batismo que é feito na Igreja Católica é mentiroso. Esse batismo que é feito na Igreja Romana, ele é mentiroso. O batismo que é feito na Igreja Romana é mentiroso. Aí alguém diz assim, mas Jesus foi batizado. Não, Jesus se batizou aos 30 anos de idade. Olha só que coisa forte. E ele deixou para chegar aos 30 anos. Deixou para chegar a uma idade de maturidade, para deixar claro que o batismo nas águas é uma decisão da pessoa. Claro. E que tem que ser feito em cima de uma cabeça consciente, que já atingiu a idade da razão. O batismo não pode ser decidido por terceiros. Não podia ser Dona Isabel e seu Jorge, pais do bispo Guaraci, a decidir o batismo dele. O batismo tinha que ser decidido por mim. Sim. Então, o batismo que é feito na Igreja Católica, ele é mentiroso. Querido irmão, realmente para a Igreja Católica, a sua criancinha já deveria ter sido batizada. Para a Bíblia, não. Para uma pessoa ser batizada, querido irmão, ela tem que cumprir alguns requisitos para que o batismo tenha realmente um significado na vida dela. Por exemplo, um batismo feito em um bebê não tem significado nenhum para o bebê. Então, o que acontece? A Bíblia tem alguns requisitos. Primeiro, em Atos 2, 37 e 38, quando Pedro pregou, falou com uma multidão de pessoas que havia tomado parte no sacrifício de Cristo, depois que eles sentiram o peso da culpa, eles perguntaram assim para Pedro, e nós o que faremos? E Pedro disse assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, qual foi o requisito para eles serem batizados? Arrependimento. A sua filhinha de 2 anos não tem ainda capacidade de se arrepender. Ela é uma criança. Outro critério, em Atos 8, 37 a 39, é dito que outro critério para o batismo é crer. Crer e entender que Cristo é o Messias, o substituto nosso na cruz do Calvário. A sua bebezinha ainda não tem isso claro na mente dela. Quando, por exemplo, São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, é libertado, ele foi aprisionado em Filipos, um terremoto, durante a noite, o liberta, ele e Silas saem da prisão e então o carcereiro achou que os prisioneiros tinham fugido, ele vai lá e quer cometer suicídio. São Paulo diz, pare. Ele pergunta o que deve fazer. São Paulo prega o evangelho, ele crê, é batizado ele e toda a sua família. Pode-se pressupor que toda a sua família tivesse também crianças. Mas isso é só uma pressuposição. Mas veja que a conversão do carcereiro e toda a sua família indica um princípio muito importante e interessante da sociedade antiga. Quando o pater familias, o pai da família, se convertia, geralmente a família inteira se convertia. E aqui, então, nós vemos atestado na Bíblia uma prática da igreja. Ou seja, havia 2 tipos de conversões naquela época. As conversões de pessoas individuais e as conversões de famílias inteiras. Ora, uma vez que uma família inteira se converteu, aí nós temos então o pressuposto para aquilo que nós temos hoje, que é famílias católicas terminam com filhos católicos, batizando seus filhos desde cedo. Então, por que é que Jesus foi batizado adulto? Bom, aqui nós estamos diante de outro problema. O batismo de Jesus não é igual ao nosso batismo. O batismo de Jesus foi ao mesmo tempo mais do que o nosso batismo e ao mesmo tempo menos do que o nosso batismo. Ele foi menos do que o nosso batismo, porque aquele lá era o batismo de João, um batismo que era só para penitência, para conversão, mas não tornava as pessoas filhos de Deus. Por isso o batismo de João era menos do que o nosso. E o batismo de Jesus foi mais do que o nosso, porque ali Jesus recebeu uma unção especial e uma efusão do Espírito Santo, que foi derramada sobre ele de uma forma extraordinária, muito maior do que a unção que nós recebemos.
Então o batismo de Jesus é algo muito especial. Jesus não é o parâmetro para isso. O que nós precisamos olhar é a praxis da igreja. Jesus disse que não abandonaria a sua igreja. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então ele não vai nos abandonar. Ele está com a sua igreja. E a igreja que pratica a mesma coisa há 2000 anos, das duas uma. Ou ela errou numa matéria muito grave, como é o batismo, e Jesus a abandonou, ou então ela é a igreja verdadeira e continua fazendo aquilo que Jesus quer que ela faça. Como Jesus é fiel a si mesmo, e ele não pode se trair, eu acho que ele não abandonou a igreja. Não somente acho, tenho certeza. Por isso, vamos seguir aquele versículo do Evangelho, onde o próprio Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas. Que o batismo das nossas crianças seja isto. Nós temos convicção e fé católica que quando batizamos uma criança, nós estamos arrancando essa criança das mãos da escravidão, do pecado e de Satanás, entregando nas mãos de Deus, fazendo dela um filho de Deus, uma filha de Deus. Alguém que antes era só criatura escravizada pelo pecado original, agora se torna filho de Deus. Veja, se você tem consciência da condição terrível que é não ser batizado, você então tem pressa de batizar. Os protestantes, na verdade, eles não têm pressa de batizar, por quê? Porque para eles o batismo é uma coisa simbólica, uma tomada de consciência, o batismo não faz nada. Mas nós católicos não cremos nisso. Nós católicos cremos que o batismo é realmente uma intervenção de Deus que arranca aquela criatura da escravidão de Satanás e do pecado, transforma em filho de Deus, que antes ela não era, abre a porta dos céus, dá a graça para viver uma vida melhor. Se você crê nisso, você vai ter pressa de batizar seus filhos. Se você acha que o batismo é só uma cerimônia, uma ocasião para uma festinha, então é verdade. Pode esperar quanto quiser. Mas isso, certamente, não é a fé católica.